Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, em Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. De mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Receba aqui, Senhor, todo louvor dessa noite. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Digno é de receber todo louvor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos que nos ouvem nessa noite, que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É exatamente isso que nós precisamos hoje. Todos nós precisamos da palavra de Deus, precisamos da direção do Senhor para darmos passos certeiros, seja em qual área for das nossas vidas. Mas como nós começamos esse culto louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, eu quero convidar você agora para orar, para falar com Deus, para agradecê-lo pela oportunidade de estarmos aqui com saúde, estarmos na casa do Senhor, estarmos com outros irmãos e podendo exaltar e bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar então? Fale com o Senhor, abra o seu coração na presença dEle. Àqueles que nos ouvem também, ore onde você está, se você tem essa possibilidade agora, mesmo que seja nos seus pensamentos, fale com o Senhor. Nós queremos pedir mais uma vez a bênção do Senhor sobre nós. Ó Deus amado,
Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que seja esta noite, ó Deus, uma noite de louvor ao Senhor. Que seja essa noite uma noite de nos enchermos do Teu Espírito Santo. Cada um que está aqui é precioso aos Teus olhos. Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, mulher, todos são preciosos. Por isso, ó Deus, nós clamamos que haja sobre nós o mover do Teu Espírito Santo, que haja sobre nós a Tua bondosa mão, porque só assim, ó Pai, haverá realmente transformação, haverá realmente sobre nós fortalecimento, haverá sobre nós, ó Deus, ensino, haverá sobre nós essa direção que precisamos para a nossa vida. Nós também nos colocamos diante de Ti agora, abrindo nosso coração diante de Ti, dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe o quanto somos falhos, o quanto necessitamos das misericórdias do Senhor sobre nós. Por isso agora nós confessamos a Ti os nossos pecados e nós pedimos ao Senhor perdão. Perdoa-nos. Também Te agradecemos, porque a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, ó Deus, nós cremos e agradecemos pelo perdão dos pecados e pela purificação que há em Cristo Jesus. Que seja, Senhor, esse um momento de conforto, de consolo, de ensino, de encorajamento, de direção. Se alguém aqui veio buscar a Tua palavra aqui para uma direção na sua vida, se alguém está aqui, Senhor, neste momento precisando tanto de um consolo, de uma força, que receba do Senhor, que receba aquilo que o Senhor quer nos dar, porque o Senhor sempre tem a direção certa. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Nós oramos e bendizemos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é um momento também para vocês que reservaram esse momento para entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Você pode fazer isso nesse tempo de louvor. A palavra nos diz: Deus realmente se agrada quando fazemos com alegria, quando colaboramos com alegria, com inteireza de coração. Deus conhece e vê a motivação do nosso coração. Se você reservou esta noite para esse momento, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, para que você faça isso com alegria, com o coração cheio de amor e gratidão ao Senhor. Deus nos abençoe nesse momento de adoração, de louvor ao Senhor.
Louve ao Rei dos Reis, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão lindo, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, e reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra somente a Ele, ao Rei dos Reis. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. E santo é o teu nome em todo lugar, e reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, e reto é teu querer de graça e paz. Em tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Nosso Deus Todo-Poderoso. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Aleluia, a honra a Ele, a glória a Ele, Deus Todo-Poderoso. Louvamos o Senhor, teu amor não falha e nunca falhará. Aleluia, aleluia, Jesus, teu amor não falha.
Aleluia, Zara. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam.
Amém, glória a Deus. Jesus realmente é a razão da nossa vida. Ele nos fortalece a cada momento. Você pode se assentar. Nós vamos ler a palavra do Senhor agora. Vamos meditar nesta palavra, porque é uma palavra viva. É uma palavra que nos fortalece a cada dia. Então eu já quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 1, verso de número 8. Nós falamos na semana passada dentro deste versículo e hoje nós vamos mais uma vez meditar, continuar esse tema tão importante para relembrarmos, repensarmos e vivermos nas nossas vidas. Nós louvamos a Deus por termos esta palavra nas nossas mãos, uma palavra que realmente é viva, que faz a diferença na vida de cada um de nós. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a bênção dEle nesse momento que vamos ler e meditar na sua palavra. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a tua santa palavra em nossas mãos e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, agora que vamos ler, agora que vamos refletir nela, que seja realmente, ó Pai, entendida por nós e que traga transformação de dentro para fora, que faça aquilo que o Senhor deseja. Essa palavra, ó Deus, esse livro é diferente de qualquer outro que possa existir. Muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Traz amor ao nosso coração pelo Senhor, pela sua verdade, ó Deus. Pai, te agradecemos também por todas as contribuições na casa do Senhor, por aqueles que devolveram os dízimos, aqueles que ofertaram, que o Senhor seja sobre cada um, ó Pai, que a tua bênção, que a multiplicação, a provisão do Senhor realmente esteja sobre cada uma dessas vidas, cada um dos irmãos que aqui estão, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre expansão. Nós começamos a compartilhar desde o início deste ano este tema que para nós é tão importante, porque realmente é uma direção do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado a viver de uma forma parecida com a forma com que Jesus viveu. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, especialmente aqui no livro de Atos, nós somos desafiados não apenas a olhar para o livro de Atos como um livro de história, como uma história que já aconteceu e já passou, mas existe aqui um desafio para nós, na nossa geração, no nosso tempo, no presente, e é exatamente sobre isso que nós estamos falando, que os tempos mudaram, que as circunstâncias são outras, mas que o Evangelho é o mesmo. A maneira como nós comunicamos o Evangelho hoje é outra, mas o conteúdo a mensagem permanece inalterável. E um dos pontos que nós observamos no livro de Atos é justamente a expansão. Se nós olharmos para a agenda do Senhor Jesus, nós vamos ver lá o que é escrito: expansão. Então eu quero convidar você a ler comigo Atos 1, o verso de número 8. Vamos ler todos juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Toda vez que nós
lemos esta palavra, toda vez que nós olhamos para este versículo, nós lembramos da agenda de Jesus, daquilo que é a direção do Senhor para cada um de nós. Expandir, ser testemunha, depois que tivermos esse enchimento, essa direção, essa graça do Senhor sobre nós, que é o Espírito Santo. E como eu falei para vocês na semana passada, eu perguntei para algumas pessoas aqui mesmo na nossa igreja o que é que significa a palavra expansão. E algumas pessoas me responderam. Eu já compartilhei a semana passada, mas eu quero relembrar aqui com vocês o que essas pessoas disseram, o que é que esses irmãos compartilharam. O presbítero Milton, ele disse o seguinte: expansão é crescer, crescimento. Expansão é ultrapassar limites, é o aumento da área de atuação. Também a nossa irmã Cibele disse o seguinte: difundir, expansão é difundir, é tornar amplamente conhecido, é alargar fronteiras. Algo que cresce para todos os lados, tipo um balão. Dá um pouco de medo. Crescimento, expansão envolve muitas mudanças. Também a Juliana respondeu: expansão é um horizonte sem fim. Se eu der um 360, ainda tem horizonte lá. Olha só. Expansão, a Melina respondeu: eu penso em crescimento. Fico inspirada e penso em criatividade. Uma imagem para expansão para mim é como um formigueiro. As formigas saem para conseguir alimento e aumentar a casa delas, sempre trabalhando em conjunto e com muita força. Uma força além do que estamos acostumados a ver, se formos pensar no tamanho tão pequeno delas. E para você, o que é expansão? É sobre isso que nós temos falado. E na semana passada nós vimos a expansão dentro de uma visão de encorajamento pessoal. Porque tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nós precisamos expandir, não é, queridos? Nós estamos falando aqui de crescimento, nós estamos aqui falando de influência, nós estamos falando de mudanças que precisam acontecer em todas as áreas da nossa vida. Meu copinho está ali, ó. Pode trazer. A gente está falando de expansão em todas as áreas da nossa vida. E é exatamente isso que nós precisamos. Precisamos tomar algumas decisões. Tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que nós temos nos empenhado tanto na presença do Senhor para mudar em nós, é isso que vai fazer a diferença. E nós vimos a semana passada 3 áreas importantes para expandirmos dentro do encorajamento pessoal. Obrigada, Mateus. Para expandirmos, nós somos encorajados pelo Senhor. Ele nos diz: vocês vão receber poder sobre vocês. Então, você quer algo mais encorajador do que isso? E nós falamos sobre 3 fontes de encorajamento. A palavra de Deus é a primeira fonte de encorajamento. A conexão com o Espírito Santo é a segunda fonte de encorajamento. E nós falamos que os nossos pés são a terceira fonte de encorajamento, a autoridade que o Senhor nos deu, aquela autoridade que Ele colocou sobre nós. Amém, queridos? Só trazendo para a memória de vocês aquilo que nós vimos na semana passada e que faz parte da agenda de Jesus, a expansão. E hoje nós vamos ver nesse segundo ponto, nós vamos falar sobre essa continuidade, essa continuação, expansão, mas dentro de um outro subtítulo, e o subtítulo é aqui: o templo do século 21. E para esse comentário, nós vamos usar aqui, apoiar nos estudos de um pastor da Suécia, um pastor sueco chamado Joaquim Lundquist. Ele fala sobre o templo do século 21 e eu quero me apoiar aqui nos estudos dele. Olha só, quando pensamos em expansão, nós precisamos pensar também no templo que nós vivemos hoje.
E para nós entendermos esse templo do século 21, nós vamos precisar aqui observar um pouco como era o templo lá na antiga aliança. Vamos pensar que nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. Então nós vamos pensar aqui no Antigo Testamento e como era o templo ali. Amém, queridos? Olha só. No tempo que nós vivemos, ainda temos visto que por todos os lados, não é só no nosso país, mas nós estamos vivendo um deserto espiritual. É um deserto espiritual. No Antigo Testamento nós vimos muito isso, não é verdade? Quantas vezes o Senhor precisou realmente derramar da sua graça, do seu poder, porque o povo se corrompia e o povo vivia num deserto espiritual. Tudo isso acontece porque nos afastamos do Senhor. Por que nós passamos hoje tantas dificuldades na face da terra? Porque nos afastamos do Senhor. Porque a iniquidade se multiplicou. A iniquidade se multiplicou em todos os compartimentos, em todas as áreas na nossa sociedade. E isso não foi diferente no passado, porque todos somos seres humanos, todos nós temos essa raiz do pecado, a natureza humana. Hoje nós vemos as famílias tendo dificuldade, nós vemos crianças, jovens, adolescentes, ou seja, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque ainda que estejamos passando um deserto espiritual, a palavra diz assim, onde aumentou a iniquidade, onde aumentou o pecado, o que aconteceu? Transbordou a graça do Senhor. Então eu falo assim, vamos nos apossar dessa palavra. Vamos nos apossar dessa palavra em todos os âmbitos da nossa vida. Porque, seja em que área for, se você tem visto que a iniquidade está aumentando, se você tem notado que existem circunstâncias destrutivas chegando, lembre-se dessa promessa do Senhor, onde o pecado aumentou, transbordou a graça do Senhor. Ou seja, ele veio para destruir estas obras, essa iniquidade, ele veio para se colocar realmente, fazer com que essas trevas sejam dissipadas. Nós lemos lá em Romanos 5:20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o quê? A lei. E a lei faz o quê, meus irmãos? Aponta a nossa iniquidade. Ela faz um raio-x de quem nós somos. Mas nós não conseguimos cumprir a lei. Então ela nos pega pelas mãos e ela nos leva até Jesus. E Jesus, com seu poder e graça que cumpre perfeitamente a lei, nos dá então acesso novamente por meio dele ao Pai, ao Senhor, aquele que restaura as nossas vidas, aquele que dissipa as trevas. Então nós vemos que o reino de Deus sempre se move bem, amém? O reino de Deus sempre se move bem. E o Senhor tem trazido isso à nossa memória. Porque nós somos uma geração que nós ouvimos desde pequeno, talvez a mesma geração na minha idade, sempre ouviu o seguinte, que o reino de Deus é apenas para quando o Senhor nos levar para os céus. E que nossa alma almeja ardentemente o reino dos céus. É verdade, nós almejamos. Mas nós precisamos trazer esse reino enquanto estamos aqui. Nós somos, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, recebereis poder quando o Espírito Santo estiver sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão viver aqui, trazer para cá agora, enquanto vocês têm vida, um pouco do que nós vamos viver lá nos céus. É uma vida nova, é um tempo novo, é novidade de vida todos os dias, todos os momentos. É isso que nós vemos em Atos. Nós vemos aqui, eu achei interessante quando a Melina diz assim,
ela compara a expansão com um formigueiro, e ela coloca, porque as formigas fazem tantas coisas que olhando é inimaginável, porque elas são tão pequenas, mas elas constroem coisas, né, para o tamanho delas, coisas que são espantosas. E é exatamente, o Espírito Santo age de uma forma tão poderosa que a expansão acontece de maneira inimaginável, humanamente falando. Então, o Senhor quer de forma sobrenatural expandir, primeiro aqui, nossos pensamentos. Ele quer realmente trabalhar no nosso intelecto, no nosso espiritual, no nosso emocional, no físico, em todas as áreas da nossa vida. E o nosso coração deve estar sempre aberto para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós vamos ver aqui que o reino de Deus avança bem, sempre avança bem, porque Jesus tem toda a autoridade, porque o poder também está conosco. Lembra? O Senhor nos encoraja por meio dos nossos pés. E o que é que significa isso? Autoridade. Ele nos deu essa autoridade que está sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar hoje sobre, agora que já estamos encorajados, vamos falar hoje também sobre a expansão, dentro desse título, o templo do século 21. Vamos entender e vamos relembrar um pouquinho de como era o templo na antiga aliança. Vamos relembrar aqui um pouquinho como é que era o templo lá atrás, o templo original. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, para a gente fazer aqui um alicerce, uma base de como nós vamos pensar o templo do século 21. Será que o templo da antiga aliança é diferente do templo dessa nova aliança que nós vivemos em Cristo Jesus? É isso que nós vamos ver aqui. Nós precisamos entender por que esse edifício, por que esse templo no Antigo Testamento foi tão especial. Porque foi uma construção monumental. Porque o Senhor deu tantas orientações de como deveria ser esse templo. Nós vamos então pensar sobre isso. E vamos começar pensando nesse templo do Antigo Testamento, no que diz respeito ao relacionamento que Deus tinha com o povo no Antigo Testamento, quando tinha esse templo que foi construído aqui, projetado por Davi, construído por Salomão. Nós vamos ver aqui. Deus permanece o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no passado quanto no presente, Deus permanece o mesmo. Mas como era o relacionamento de Deus com o povo na antiga aliança? Como era lá no Antigo Testamento? Deus se manifestava para o povo em alguns momentos específicos, como, por exemplo, ele se manifestou para pessoas específicas, aliás, numa sarça que pegava fogo. Ele se manifestou num momento onde apareceu uma coluna de fogo. Onde mais você consegue se lembrar? Ele se manifestou ali diante de momentos específicos, em circunstâncias específicas. E o pecado era e é de fato aquilo que nos separa tenazmente do Senhor, nos separa como se houvesse ali densas nuvens e não fosse possível passar. Mas lá no Antigo Testamento, as pessoas podiam passar a vida pensando que jamais conseguiriam estar ali na presença do Senhor. Não conseguiriam, não poderiam estar, não poderiam ver a glória de Deus revelada sobre elas. Já parou para pensar nisso? Havia um dia específico, nós quando lemos aqui, a gente para pensar sobre isso, a gente fala, meu Deus, lá no Antigo Testamento, as pessoas não tinham como se relacionar com Deus diretamente. Elas não tinham. Elas não sabiam se o Senhor ia se manifestar ali, o que é que ia acontecer, com quem o Senhor, o momento que o Senhor ia falar.
Eu creio que a gente pode realmente dar graças ao Senhor, porque nós vivemos nesse período da nova aliança, da graça do Senhor, onde nós temos esse acesso livre por meio de Cristo Jesus. Nós temos que agradecer ao Senhor, porque nós vivemos nesse tempo, depois da cruz do Calvário, depois da entrega do Cordeiro Santo. Então, por meio dele, nós temos livre acesso e podemos falar com Deus a todo momento. Você percebe que o relacionamento era muito diferente? Era muito diferente. Eles nunca sabiam quando o Senhor ia falar, quando Ele ia se manifestar. Agora, comigo e com você é diferente hoje. Totalmente diferente. Nós estamos vivendo depois que o Cordeiro Santo e Perfeito foi morto. Então, nós temos esse acesso diário ao Pai. Então, quando nós nos chegamos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, Ele nos aceita, Ele nos ouve. Nós temos esse acesso à sala do trono. E na antiga aliança não era assim. Hoje, se nós estamos vivos aqui, hoje se nós conhecemos a Jesus por meio dele, qualquer momento, você e eu podemos ter acesso ao Pai. Mas o povo da antiga aliança não era assim. Eles nunca poderiam ter certeza de encontrar a presença e a glória de Deus. Então, o que acontece? Por ser assim, até que um dia, o Senhor fala que vai construir o quê? Uma casa de oração, um templo. O Senhor começa a direcionar os seus servos, fala com o rei Davi, e um templo vai ser construído. Davi, então, vai levantar os recursos, e a palavra do Senhor diz que ele vai passar esse projeto para o seu filho Salomão. E o templo vai ser construído. Aquele templo, toda aquela direção que Deus deu, todos os recursos que Davi levantou. Lá em 2 Crônicas 7, versos 15 e 16, diz o seguinte: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Aqui Deus está revelando para Salomão o propósito da criação da sua casa, do templo. Olha que lindo isso. Os meus olhos sempre estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações que se fizer neste lugar. Este era o templo do Antigo Testamento. As palavras que fazem diferença aqui são as palavras para sempre, e sempre o Senhor estaria presente naquele lugar. Então o povo de Deus, o povo judeu, naquela época compreendeu o quê? Que pela primeira vez na história da humanidade, Deus atrelaria a sua presença permanente a um lugar físico, o que até então não existia isso. Até então, o Senhor não estava presente num lugar físico, mas aqui o Senhor diz: agora eu vou estar. Vai acontecer que nesse templo, esse templo vai ser o ponto de conexão entre o céu e a terra. A antiga aliança, lá no Antigo Testamento, é exatamente isso que nós vemos. Eles poderiam ter certeza que Deus estaria lá. Eles não só estavam vendo aquele lugar que era monumental e podia ser visto de muito longe, mas eles podiam saber que Deus estava naquele lugar, E isso é maravilhoso, A palavra diz que Ele ouviria enquanto eles estivessem orando, eles seriam ouvidos. Por quê? Porque o Senhor anexou a sua presença de uma forma permanente naquele lugar. E Ele fez, eu vou repetir, daquele templo o ponto de ligação entre a terra
e o céu. E agora a gente pode dizer assim, isso é muito bom. Mas esse templo se foi, e agora? Né? E agora que esse templo se foi? Ele acabou, foi reconstruído, acabou novamente, e nós vivemos do outro lado do mundo, estamos há mais de 2000 anos depois. Como é que é então? Por que nós estamos falando desse prédio do Antigo Testamento? Porque nós estamos relembrando que esse templo era uma conexão com Deus. Aquele povo então podia olhar para aquele lugar e saber que eles ali iam ter as orações ouvidas pelo Senhor. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. Nós estamos aqui refletindo um pouco, lembrando um pouco do que foi o templo no Antigo Testamento. O templo se foi, mas os princípios do templo não se foram. O templo do Antigo Testamento e da Antiga Aliança já não faz mais parte da nossa realidade. Hoje nós vivemos no novo pacto, vivemos na nova aliança. Uma nova aliança. E nós vamos falar justamente sobre isso. Esta aliança do século 21, ela traz um novo templo para o século 21. E é exatamente esse que será aqui o nosso foco. Paulo diz lá em 2 Coríntios 6:16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse pastor sueco eu acho interessante, porque ele diz o seguinte, gente, a palavra de Deus não é poesia, apesar de ter muita poesia na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é poder e autoridade sobre nós. E nós precisamos viver esse poder e essa autoridade que o Senhor tem sobre nós. Eu fiquei pensando nessa frase, a palavra de Deus não é poesia, e isso ficou martelando na minha cabeça, a palavra de Deus não é poesia, não é poesia, apesar de ter tanta poesia, ela é poder de Deus. E nós precisamos nos tomar posse realmente, nos apossar dessa verdade que é a palavra de Deus. Se Deus nos chama aqui como santuário de Deus vivo, o que é que isso significa? Quem é o templo do século 21? Você é o templo do século 21. Você e eu somos o templo atual do século 21. Você e eu somos a conexão do céu e da terra. Você consegue entender isso? Agora que nós pensamos no que significava o templo na antiga aliança, dá para a gente trazer esse mesmo princípio para o templo do século 21. Nós temos a mesma função que o templo do Antigo Testamento, neste sentido, conectar o céu na terra. O céu na terra significa que nós somos o lugar, nós somos o povo ao qual Deus atribuiu a sua presença. Você lembra que no Antigo Testamento o Senhor estava presente no templo? Agora Ele está presente em você, Ele está presente em mim. Nós somos o templo do Senhor e nós devemos carregar a presença em todos os lugares que nós formos. Louvado seja o Senhor por isso. Aqui em Hebreus 8:6 diz que esta nova aliança é superior à aliança antiga. Eu quero que você leia depois Hebreus 8, 9 e 10, os capítulos de Hebreus 8, 9 e 10, que vai falar sobre isso, mas eu quero ler com você apenas o verso 6 do capítulo 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então veja só, existem pontos que são mantidos, existem pontos que são superiores.
Nós somos o templo do século 21. Nós somos o templo do século 21. O prédio é onde se reúne o templo, onde se reúne a comunidade do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa ter essa consciência. Então nós vamos ver aqui 5 questões importantes e práticas para a nossa vida, sobre sermos o templo do século 21. Gente, quanto templo! Quantos templos do século 21, de todas as idades, tamanhos, formas, não é? Veja só, vamos ver a primeira diferença aqui, o que aconteceu, né, no Antigo Testamento e nesse novo tempo, nessa nova aliança que nós vivemos. Primeiro ponto para pensarmos. Era um templo que vocês podem ler comigo? Era um templo. E hoje são milhões e milhões de templos. Amém? Era um templo, um lugar apenas. E hoje nós temos templos em todas as nações, no mundo inteiro. Todo crente é, aos olhos de Deus, uma marca permanente da sua glória. Todo crente é, aos olhos de Deus, um ponto de conexão entre a terra e o céu. Vamos ver o ponto 2, vamos ler juntos. Vamos lá. O 2? Foi? Então vamos lá. Era um local fixo e hoje o templo é móvel. É móvel, gente. Olha que melhoria, não é? Era fixo. Todos tinham que ir. Agora a gente vê que é móvel. No passado, fixado. E agora é móvel. A gente pode ir para todos os lugares. Antes estava lá em Jerusalém, num lugar do outro lado do mundo. Agora o templo é móvel. Ele está em todos os lugares. Então, o que é que Jesus diz? Jesus não vai dizer assim, mais como era no Antigo Testamento, venha ao templo. Jesus vai dizer o quê? Para o templo, ide, porque o templo é móvel. E em Atos nós vemos esse ide, essa expansão acontecendo. Você entende isso? Que ele nos encoraja pessoalmente e que depois ele vai aqui nos dizer, vocês são o templo do século 21. Então isso é maravilhoso. Nós devemos ir no mundo inteiro e pregar o evangelho de Jesus a todas as criaturas. Vamos ver um terceiro ponto. Vamos ler juntos, vamos lá. Vocês me dão um ok aqui para começar. Tinha apenas uma fachada. Agora o templo do século 21 tem vários designs. É verdade ou não é? Né? Cada um de um jeito, de formas, tamanhos, nacionalidades, cores diferentes, falas diferentes. Mas o que Deus está apontando é aquilo que está dentro do templo. Não é mais a aparência, mas é aquilo que está dentro do templo. Deus tem um propósito vinculado à sua existência. Deus tem um propósito vinculado à sua vida especificamente, porque você é um templo de Deus, você é aquele que faz a conexão da terra e do céu. Você é um templo do século 21. Deixa eu contar para vocês a história de Jonathan, que era um menino que é, na verdade, um jovem que tem síndrome de Down. Esse menino estava passeando com a escola e, de repente, no meio de uma praça, ele começa a cantar uma canção.
E quando ele começa a cantar essa canção, uma senhora começa a chorar desesperadamente e ela começa a falar com Deus naquele lugar e ninguém entende muito bem isso, até que ela vai falar com a professora desse menino e ela diz: quem ensinou essa canção para esse menino? E a professora disse: eu não sei. Ela disse: porque eu estava agora mesmo falando com Deus, e eu disse: Deus, se o Senhor não me ama, se o Senhor não tem nada para a minha vida, Senhor, eu vou tirar a minha vida. Mas se o Senhor me ama, se o Senhor existe verdadeiramente, eu quero ouvir aquela canção que eu ouvia quando eu era criança. E esse menino com síndrome de Down começou a cantar exatamente aquela canção. Um templo móvel. Um templo que estava lá no meio da praça e que Deus usou da forma que Ele quis usar, no momento que Ele quis usar. Você entende isso? Então nós precisamos trazer, eu quero pedir em nome de Jesus, ore por isso. Porque o que o Senhor tem falado comigo é você tem que trazer a igreja a pensar nisso, que eles são templos móveis, a igreja a se unir mesmo, a ter comunhão, a querer se envolver, porque são templos móveis aqui nesta cidade e por onde passarem. Não são apenas homens e mulheres, não são apenas crianças ou jovens que estão passando pela vida. Você é consagrado ao Senhor, você é consagrada ao Senhor. E Deus tem um propósito vinculado à sua vida. Você é um ponto de conexão do céu aqui na terra. Deus atrelou a presença dEle à sua vida aqui na terra. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês mais alguns pontos aqui. Ponto 4, vamos lá. Vamos ler juntos. Ou vocês leem bem alto aí, vamos lá. O que é importante para a gente entender isso. O templo era visível, era monumental. Via-se de uma forma extraordinária de muito longe. E o que é que a palavra do Senhor diz? Que você deve continuar sendo visível nessa sociedade que nós estamos agora. O Senhor não disse para Salomão, o Senhor não disse para Davi: construa um templo subterrâneo com uma entrada secreta. Mas ele disse o contrário, ele diz: olha, você vai construir algo que vai ser visível a quilômetros e quilômetros de distância. E é exatamente assim que nós devemos ser. Jesus disse em Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês aonde? Diante dos homens, para que vejam as suas atitudes, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus chamou você para ter obras visíveis, É exatamente a mesma coisa neste sentido. Templos visíveis em nossa sociedade. Veja bem, aquele templo era visto, e quem era glorificado? Deus. Você vai ser visto, e quem vai ser glorificado? Deus. Por quê? Porque o amor é o seu estilo de vida, e quando o amor é o estilo de vida, é Jesus quem brilha. O holofote está em Jesus, apesar de você ocupar o pódio. Apesar de você ser visto humanamente no coração das pessoas, é Jesus que vai ser sentido e conhecido. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos entender isso. As dimensões do templo eram imensas. E ele precisava ser visto, ser notado. E nós precisamos compreender que aquela construção gigante
né? Aquele pilar que tinha de ouro bem no meio ali, que era o Santo dos Santos. Ele ficava brilhando naquele lugar. Jesus está em você. E é isso que a palavra comunica para nós. O tamanho, as dimensões, a visibilidade, é assim que nós devemos viver. É porque nós temos uma dificuldade imensa. A gente confunde esse brilhar para Jesus. A gente, às vezes, por tudo que a gente já viu, já aprendeu e já ouviu, a gente confunde como se fosse um orgulho, né? Mas a gente não está falando de orgulho, a gente está falando de um novo nascimento em Cristo Jesus. O orgulho, todos os dias, a gente quer arrancar do nosso coração. A gente está falando de uma nova vida, de um novo tempo. Nós queremos dizer, nós estamos vivendo Cristo Jesus na nossa vida. Jesus foi visto, Jesus foi notado. Nós precisamos ser templos visíveis, templos que são vistos pela sociedade, templos que são ouvidos quando compartilhamos o Evangelho. Deixa eu contar para vocês uma outra história de um pequeno grupo que fez diferença. Alguns jovens fizeram um pequeno grupo, foram para o seu apartamento e fizeram um pequeno grupo. E ali eles começaram a falar muito alto, dentro do apartamento que eles estavam. E de repente, alguém bateu na porta e disse, vocês falam muito alto e nós ouvimos tudo que vocês estão falando. A minha filha está, uma pessoa que estava em casa e ele havia sofrido um acidente, tinha tido as pernas esmagadas, ouviu essa mensagem e eu gostaria que vocês orassem por esta pessoa. Então, eles vão até lá, pegam essa pessoa e levam até o apartamento que eles estavam. Assim como disse, onde eu ouvi esse testemunho, até hoje ninguém sabe porque eles não oraram no apartamento, porque foi difícil levar a pessoa até onde eles estavam, mas eles fizeram isso. E eles oraram por essa jovem, eles oraram por esse jovem, aliás, da Índia, e ministraram a palavra sobre ele. E ele realmente ali entregou a vida para o Senhor Jesus. Então você percebe como templos móveis, nós podemos estar num pequeno grupo, nós podemos estar em tantos lugares, nós podemos ministrar essa palavra, essa mensagem, onde nós estivermos. É hora de expandir como templo do século 21. Nós precisamos inundar o mundo de templos do século 21. Essa é a vontade do Senhor. E não de crentes, já ouviu essa? Crente submarino? Já ouviu, não? Crente submarino ninguém vê. Ele só vem à tona no domingo, depois ele se esconde. Será que tem algum crente submarino? A gente precisa pensar sobre isso. Nós não podemos vir para a superfície só de vez em quando, mas nós precisamos ser vistos à medida que nós nos mobilizamos, que nós entendemos que nós somos a conexão do céu aqui na terra. Nós vamos pregar esse evangelho, nós vamos levar esta palavra, nós vamos fazer dos instrumentos, das habilidades, daquilo que Deus tem na nossa vida, nós vamos fazer como que uma expansão do Evangelho do Senhor. E vamos ver aqui mais um ponto apenas, para nós encerrarmos esse momento. Vamos ver como é que era o templo e como agora é o templo. Vamos ler juntos? O templo era uma casa de oração. E o templo do século 21 deve continuar sendo uma casa de oração. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 19:46, minha casa é uma casa de oração. Minha casa é uma casa de oração. Sabe o que é interessante? Apesar de toda a suntuosidade do templo de Salomão, apesar de todo o seu esplendor, de toda a sua beleza, a Bíblia vai dizer que quando terminou tudo,
ainda não havia glória naquele lugar. A glória só esteve naquele lugar quando o Senhor encheu aquele lugar com a sua glória. E é assim na nossa vida. Por isso, recebereis poder quando o Espírito Santo encher você com a sua glória, encher você de autoridade. E aí então, nós seremos uma casa de oração, porque nós vamos estar o tempo todo conectados com os céus, com o Senhor. Sabe, irmãos, Deus responde às nossas orações. Ele não responde à nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos. Ele responde às nossas orações. Então, nós somos, sim, uma casa de oração. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para levar esse evangelho de vida no meio do caos. Nós estamos aqui para levar esse evangelho de esperança no meio das dificuldades. Seja qual for a situação que você estiver agora, seja qual for o momento que você estiver agora, Deus está a uma oração de distância. Nós somos o templo do Senhor. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, e quando nós olhamos para a Nova Aliança, nós nos lembramos que somos o quê? O templo do século 21. Nós somos o ponto de conexão entre o céu e a terra. Nós somos o lugar da nova aliança, onde Deus colocou, anexou a sua presença permanente. Nós somos aquele templo que vai ser visto. Nós somos a casa de oração. Nós fazemos parte de uma geração que vai sair e levar o evangelho por todo mundo, e vai ver um avivamento, e vai ver as reformas que precisam acontecer. Nós somos essa geração. Por isso nós devemos orar, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Nós estamos com os pés dentro de Atos. Nós estamos sendo chamados para termos atitudes, porque o poder do Espírito Santo está sobre nós. E nós vamos usar, e nós vamos desfrutar, e nós vamos viver esse poder. E esse poder, muitas vezes, irmãos, vai nos colocar em trincheiras, onde nós vamos estar lutando, mas nós vamos, em nome de Jesus, ser templos que vão estar juntos nessa luta, juntos nessa batalha, porque o Senhor está nos chamando para isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos guardar isso no nosso coração. A agenda do Senhor para nós é o quê? Expansão. O estilo de vida que o Senhor tem para nós é o amor como estilo de vida, assim como Jesus. E o Senhor tem atitudes para nós que transformam realidades, porque nós somos o templo do século 21. Aleluias. Quero convidar você para que se coloque em pé, e nós vamos orar. Vamos orar, vamos colocar diante da presença do Senhor a nossa vida agora. Senhor, como é bom, ó Deus, como é bom saber que o Senhor está conosco. São dias difíceis, são dias trabalhosos, são dias de sofrimento, são dias de dor, são dias de luto, mas o Senhor está nos consolando, o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está afirmando os nossos pés no teu propósito, nos teus caminhos, na tua direção para nós. Somos o templo do século 21. Temos autoridade sobre nós. O Espírito Santo nos enche, nos livra do nosso próprio eu, nos livra das setas do inimigo. Glória a Deus por isso. E eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor toque em cada coração aqui. Se nesse momento alguém, ó Deus, precisa
você, ó Pai, restaurado espiritualmente, tem sentido fraquezas, tem sentido que está longe do Senhor, que o Senhor traga agora forças, ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, tira o fardo dos ombros, tira o peso do coração, da mente. O Senhor está libertando, Senhor, as nossas vidas nesta noite, nesse momento, ó Deus. Eu também lhe peço, ó Deus, que o Senhor traga um coração cheio de paz, um coração cheio de confiança no Senhor, um coração que realmente se apega à Tua palavra, ao Espírito Santo, um coração que sabe que o Senhor está presente na nossa vida em todas as circunstâncias e momentos. Oh Senhor, se nesta noite alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, colocar a sua vida aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, faça isso agora. Fale com o Senhor onde você estiver, diga: sim, Senhor, eu preciso do Senhor. Vem sobre mim com Teu Espírito Santo, ministra na minha vida, enche-me do Senhor, perdoa os meus pecados e me conduz para a honra e para a glória do Teu nome. Fortalece-nos, Senhor. Nós queremos viver dentro da agenda de Jesus. Nós queremos viver o novo do Senhor a cada dia. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer um amém? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que Deus abençoe imensamente esta semana. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Que o Senhor lhe dê sabedoria nas escolhas, nas decisões. Que o Espírito Santo esteja ali o tempo todo ministrando a você, dirigindo seus passos, orientando mesmo em cada circunstância. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor lhe proteja, livre você de todo mal. Lhe dê palavras sábias, palavras de autoridade que vêm dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Receba a bênção do Senhor e depois nós vamos todos juntos louvar ao Senhor para encerrarmos esse tempo, esse momento onde nós estamos juntos, né? Mas nós vamos continuar cultuando ao Senhor durante toda essa semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. E nós vamos seguir juntos para a honra e glória do Senhor como templos do século 21. Vamos cantar juntos? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer,
escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sim, abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou o templo de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,